como podemos transformar nossos pensamentos para viver aquilo que Deus projetou para nossas vidas. Olá, queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Conexão, Vida e Propósito. Hoje nós trataremos de um tema urgente, um tema maravilhoso. E hoje eu tenho um convidado muito especial. Aqui quem vos fala é o pastor Marcelo Pantoja, sou pastor da Assembleia de Deus aqui na ADAC Águas Claras, ADEMIG Águas Claras. E está conosco ele, poeta, escritor, homem de Deus, pregador, o homem das frases, ele, pastor Júlio César. Uma salva de palmas para o nosso querido pastor Júlio César. Seja bem-vindo, meu querido amigo, amém, pastor. Amigo. Já quero aqui lhe honrar e dizer que você é uma bênção, é uma honra recebê-lo aqui nesse podcast. É uma alegria estar contigo nesse tempo precioso. Gostei do poeta, né? Uma alegria estarmos juntos, é sempre bom. Se reunirmos, estarmos à mesa para falar do amor de Deus e para falar do Evangelho do Reino. É uma alegria estar contigo aqui. Pastor, eu sei que geralmente é o outro pastor que apresenta. Queira se apresentar, por gentileza. Eu sei que o pastor é humilde, mas você pode colocar aí as suas redes sociais para depois fazer um corte no Instagram. Fique à vontade. Queria que se apresentasse um pouco. Você tem livros, né? Você tem livros, tem frases aí no Instagram. Você pode ficar à vontade. Bem, de falar da gente mesmo é desafiador, né? Mas vamos lá. Eu sou Júlio César de Oliveira, 42 anos, nasci em 1982, na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, casado há 20 anos com a pastora Osana Pereira Arcanjo de Oliveira. Sou pai da Maria Eduarda, do Júlio César, um casal de filhos abençoados que Deus nos deu. E sou ministro do Evangelho, viajo o Brasil há 18 anos, completando agora no mês de novembro 19 anos que eu prego o Evangelho pelo Brasil e por outros países que Deus tem me levado. E estou nas redes sociais já há algum tempo, né, escrevendo textos, frases. E graças a Deus nós alcançamos em torno de 45 milhões de pessoas todos os meses nas redes sociais. Então é um número bastante expressivo. Deus tem alargado as fronteiras do nosso ministério através também das redes sociais, e isso é maravilhoso. Usar as redes sociais como ferramenta para propagar o Evangelho do Reino é uma alegria. Eu me sinto muito honrado de cooperar com essa missão maravilhosa que é levar o Evangelho do Senhor Jesus aos quatro cantos do mundo, né? Isso é gratificante demais. Então esse é o Júlio César, natural lá da cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, filho de mineiro, com capixaba, e é um prazer maravilhoso. Que bênção, pastor. Eu sou jurista e duas coisas aqui em relação às redes sociais. Eu vejo no meu meio ali muitas pessoas compartilhando. Você sabe que as pessoas compartilham ali as suas frases, né? E um dia eu cheguei uma repartição lá jurídica e era uma frase que estavam comentando, uma frase sua. E eu acredito também que eu vi o Danilo Gentili compartilhando também. Não sei se você pode compartilhar aí com a gente. Foi. Isso há alguns anos atrás eu escrevi um texto, e eu lembro de eu escrever um texto sobre o carnaval, quando uma escola de samba levou um Jesus, um jovem preso numa cruz, e colocando aquele jovem como um Jesus, né? E eu escrevi um texto falando que o meu Jesus não era o Jesus do sambódromo, né? O meu Jesus não é o Jesus das minorias. O meu Jesus é o Jesus do rico, é o Jesus do pobre, é o Jesus do branco, é o Jesus do negro, é o Jesus de todas as raças, de todas as línguas, de todos os povos e de todas as etnias. Meu Jesus não é um Jesus ideológico. Meu Jesus não veio pregar uma mensagem ideológica. Meu Jesus veio pregar o Evangelho do Reino. E eu escrevi esse texto e ele viralizou a ponto de famosos, assim, né, gente de muita expressão nas redes sociais, como o próprio Danilo Gentili, o pessoal do The Noite, que compartilhou e viralizou. Eu lembro que eu dormi
com cerca de 60 mil seguidores e acordei com quase 200 mil seguidores só no Instagram naquele dia por conta daquele texto. Então, é muito gratificante, quando a gente vê uma palavra que Deus nos usou para trazer e furar a bolha também evangélica, né? E alcançar pessoas que não são do nosso meio, que não são do nosso meio. Né, pastor, e além das fronteiras, isso é maravilhoso. Bênção demais. Pastor Júlio, hoje pela manhã nós tivemos uma mensagem de Deus, você trouxe uma mensagem e a princípio nós iríamos tratar de um tema, mas a mensagem foi tão gostosa, tão boa, sobre mudança de pensamento, reino, e aí você aceita o desafio de nós seguirmos ainda essa mensagem? Bora, estou com você aqui. Mudamos aqui o título e hoje o tema, fique muito atento, Deus vai falar de forma poderosa. Esse aqui pode ser o podcast da mudança de chave na sua vida. Você crê nisso, irmã Zenate? Crê nisso? Creio. Pronto. Então vamos lá, o tema: como podemos transformar nossos pensamentos para viver aquilo que Deus projetou para nossas vidas. Vamos trabalhar nesse tema. Você já poderia trazer aí a introdução dessa mensagem, que o povo tá curioso. O que você pregou, pastor? Em relação à mudança de mentalidade, você falou algo que mexeu muito aos nossos corações, que não adianta, né, as circunstâncias exteriores mudar, se nada mudar aqui, Você poderia trazer aí para a gente, de forma introdutória, que nós já vamos adentrar o tema. Pastor Marcelo, tudo no reino de Deus acontece de dentro para fora. O reino de Deus ele é interiorizado para depois ser exteriorizado. Então, todo o movimento do reino de Deus acontece de dentro para fora. Eu sempre digo que quando você passa na frente de uma casa e vê uma caçamba de entulho na frente dessa casa, você sabe que essa casa está sendo transformada. Ela está passando por uma transformação. Porque todo mestre de obra, antes de começar uma grande obra, ele tira os entulhos. Precisa sair primeiro para depois entrar. Então, a mudança de mentalidade, o reino é uma implementação de uma cultura, né? E toda cultura, para ser estabelecida, ela é estabelecida de um princípio de mudança de mentalidade. Para mim implementar uma cultura, eu preciso trazer uma mudança de mentalidade. E a mudança de mentalidade começa com desconstrução. E esse é o desafio. Nós entendemos que nós precisamos ser desconstruídos. Desconstruído muitas vezes nas nossas crenças. Desconstruído muitas vezes naquilo que nós cremos, naquilo que nós acreditamos, ou naquilo que nós aprendemos de maneira errada. Então, o reino de Deus é um chamado para o arrependimento. O reino de Deus é um chamado para um posicionamento. O reino de Deus é um chamado para um olhar para dentro de si. Né? Nós vemos, por exemplo, o filho pródigo. O texto diz que ele caiu em si, ele caiu para dentro. Ele caiu para dentro de si, ele caiu em si e aí ele lembrou. Ele lembrou o quê? Da importância do pai, ele lembrou dos valores da casa, ele lembrou dos servos que estavam na casa, da abundância de pão que tinha na casa, ou seja, ele lembrou dos valores da casa. Mas ele lembrou e entendeu os valores dessa casa quando ele caiu em si. E esse caiu em si fez ele mudar. Por que ele mudou? Porque antes do cair em si era um menino. Depois do cair em si era um homem. Então, por que o pai deu a herança? Para que morresse o menino e nascesse o homem. O pai reparte a herança para o filho para que morresse o menino e nascesse o homem. Então, o homem nasce a partir do cair em si, a partir do arrependimento, a partir da mudança de mentalidade. E aí ele faz essa conversão e ele retorna quando acontece essa mudança de mentalidade. Então, o reino de Deus, ele parte desse princípio, de uma mudança de uma mentalidade para que haja a implementação de uma cultura que é a cultura do reino. Perfeito. Pastor, lá em Romanos, todos nós conhecemos, né? Está aqui a Bíblia aberta em Romanos, capítulo 12, verso 2. Vai dizer, todos nós conhecemos, mas é importante repetir. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação do quê? Do vosso entendimento. Que palavra hoje pela manhã, eu estou até agora. Então, quando você fala que nós precisamos desconstruir algo, é porque foi construído, concorda? Perfeito. Mas talvez pelo sistema e pelos padrões foram construídos de maneira errada. Perfeito. E, na sua opinião, quais foram as construções do sistema, no sistema de mentalidade,
no sistema, até dentro do sistema da igreja. Hoje você falou para o público interno. Quais são as crenças, o sistema de mentalidade que muitas das vezes, de forma equivocada, há anos nós temos dentro da igreja, dentro de uma mentalidade de uma criança, de um jovem, de um adulto, que passam anos e anos e anos andando em ciclo? Quando os fundamentos estão errados, é preciso haver uma mudança nos fundamentos, né? A desconstrução começa na base, no alicerce. Quando nós olhamos para o Éden, nós vemos Deus dando uma missão para o homem, de cuidar e zelar pelo jardim. Então eu sempre digo que toda mente é um jardim. É como se o Éden tivesse na nossa mente. E todo jardim tem uma serpente disposta a entrar nela. Vou repetir. Toda mente é um jardim. E todo jardim tem uma serpente disposta a entrar nela. Essa serpente, quando ela infiltra, ela vem trazer o quê? Ela tem como base a mentira. Porque ela quer mudar o padrão estabelecido por Deus. Ela quer mudar o plano original de Deus. Ela vem colocando em xeque tudo aquilo que Deus estabeleceu. Perfeito. Então, é uma mentira que é colocada na base para que desconstrua a verdade imposta por Deus. E aí, onde houve a queda. Então, a nossa missão é cuidar do jardim da nossa mente, para que essas crenças erradas não sejam instaladas na nossa mentalidade. Nós vemos que existem muitas pessoas dentro das igrejas que não estão desfrutando o melhor de Deus por conta de uma mentalidade arcaica, de uma mentalidade religiosa, de uma mentalidade que não é mudada. E Deus não derrama vinho novo em odres velhos, para que haja o vinho novo de Deus, para que haja o novo de Deus sobre nós, nós precisamos ter uma mudança de mentalidade, né? E nós vemos, por exemplo, hoje pela manhã eu falei, na ministração hoje pela manhã, a dificuldade que o irmão do pródigo teve de fazer parte da festa. Ele estava dentro de casa e perdido dentro de casa, por conta da mentalidade. Ele está dentro de casa e ele está perdido dentro de casa. Ou seja, não existe perdido só do lado de fora. Existe perdido dentro de casa também, por conta da mentalidade errada. E muitos, hein, pastor? Muito, porque o pai perdoa e dá uma festa. O pródigo pede perdão e faz parte da festa. Mas o filho orgulhoso, com o padrão errado, com a mentalidade errada, ele não entende o valor do perdão, por isso que ele não consegue fazer parte da festa. Ele não consegue celebrar, porque ele acha que o irmão não merece. Então nós vemos que compreender essa mudança de mentalidade ela é importante, porque ela é processual. O pródigo precisou passar por um processo. E o erro da igreja, amigo, o erro da igreja, olhando para a igreja brasileira, num plano macro, é que nós queremos mudar a mentalidade das pessoas quando nós não fomos chamados para mudar. Quem gera mudança de mentalidade é o Espírito Santo. Através das suas ferramentas, né? Nós pregamos a palavra, mas quem convence o pecador do pecado é o Espírito Santo, não é a igreja. Por muitas vezes a igreja brasileira acreditou que se a pessoa se entrega a Cristo hoje e amanhã ela não vem para a igreja de terno e gravata, ela não se entregou a Cristo. Porque a gente crê numa mudança do lado de fora. Tem que haver uma mudança de fora. Só que nós precisamos compreender que se terno e gravata fosse sinônimo de santidade, Brasília seria o santo dos santos. Eu vou repetir, se terno e gravata fosse sinônimo, essa frase aí. Se terno e gravata fosse sinônimo de santidade, Brasília seria o santo dos santos. Por quê? Porque toda mudança ela é processual. A pessoa se entrega a Cristo agora e ela vai passar por um processo de mudança. Mas, pastor Júlio, existem mudanças instantâneas? Você acredita que existe? Eu acredito que existe. Paulo precisou de um encontro com Jesus para ter a sua vida mudada. Perfeito. Só que Pedro precisou caminhar com Jesus, quase 3 anos e meio caminhando com Jesus, e mesmo assim teve dificuldade. Só que Jesus, meu amigo, e agora eu quero te ouvir um pouco mais, Jesus não desarmou Pedro. Por que Jesus nunca tirou a arma de Pedro? Por que Jesus não tirou aquela espada de Pedro? Por quê? Porque não adianta tirar a espada do lado de fora se dentro ele continuava armado. Perfeito. Então, o desarme precisa acontecer do lado de dentro.
A transformação precisava acontecer do lado de dentro. Pedro precisava descartar a espada para usar a espada correta. Ele precisava largar aquela adaga para usar a ferramenta correta. Então Jesus em nenhum momento desarmou Pedro, mas ele trouxe o evangelho do reino para que o Espírito Santo convencesse Pedro qual deveria ser a movimentação correta de Pedro. Perfeito. Então, pastor, toda mudança, ela começa numa mudança de mentalidade. Toda transformação começa em uma mudança. Quando você falou de Paulo, e Paulo era um grande perseguidor, né? Todos conhecem a história. Aí Paulo depois ele fala assim, já não vivo eu, Mas Cristo vive em mim. Houve uma mudança. Houve ali uma transformação. Através do quê? Paulo, de perseguidor, ele passou a ser adorador. E eu percebo aqui na igreja, eu sou pastor de igreja, muitos anos. Eu percebo as pessoas realmente dentro da igreja amarradas no pensamento. As pessoas com uma mente muito escassa. Pastor, eu vou fazer a campanha, por exemplo. Eu venho no círculo de oração porque eu preciso. Eu venho no círculo de oração porque eles têm uma mentalidade assim, muito pequena do reino de Deus. É como se o reino fosse um bolo e eles pegam ali fatias do reino, enquanto o reino é muito maior. Você pregou isso, eu lembrando de quanto as pessoas têm uma mentalidade limitada do reino. Nós estamos aqui com a palavra, nós estamos aqui com o exemplo de Paulo, de Moisés, que mudaram de mentalidade, Davi, que trouxeram nova mentalidade, Romanos falando, olha, se vocês não renovarem, não vão ver a transformação. E eu falei uma coisa hoje para você que foi verdade. A nossa vida, ela só muda quando há uma mudança na nossa mentalidade, quando há uma mudança na trajetória, né? E o nosso GPS é esse. Perfeito. Deus, ele quer, tal qual o tema aqui, né? Deus, ele quer uma transformação, ele quer o melhor, ele tem um projeto para a nossa vida. Perfeito. Mas a mudança de mentalidade está onde? Essa é uma decisão nossa. Então nós precisamos ser intencionais nisso. Perfeito. Se existe um problema hoje na sociedade evangélica, dentro das igrejas, é que nós não somos intencionais, pastor. Nós deixamos as coisas andarem, caminharem de forma automática. Se nós formos, né? Porque a Bíblia fala, tudo aquilo que for justo, tudo aquilo que for bom, tudo aquilo que for de boa fama, nisso o quê? Pensar. Então, é algo intencional ou algo aleatório? Intencional. Intencional. Você falou de um jardim na nossa mente. Quem é que cuida desse jardim? Somos nós. É intencional ou aleatório? Somos nós. E precisamos ser intencional. E todos os dias você acorda motivado para pregar, pastor? Não. E todo dia você acorda motivado para fazer uma frase e viralizar? Não, é como você bem disse, a intencionalidade. Às vezes, por isso que eu digo que precisa haver uma mudança de mentalidade, e pastor Marcelo, você colocou muito bem, expressou muito bem. Nós colocamos na conta de Deus coisas que Deus não tem responsabilidade nenhuma. Às vezes a gente está no culto esperando algo de Deus, que é Deus que está esperando algo de nós. Perfeito. Às vezes a gente está buscando algo de Deus, que é Deus que está buscando algo em nós. Às vezes nós estamos esperando o céu, porque eu sempre digo, o céu não age, o céu reage. Para que haja reação do céu, precisa haver ação na terra. Olha o que Deus diz, se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, tudo intencionalidade, ação da terra. Olha a reação do céu. Eu ouvirei a sua voz, ou seja, a reação do céu. Lembra de Jeremias dizendo, eu quero trazer a memória. Ele é intencional. Eu quero. Teremias, se você ler o capítulo de número 3 de Lamentações... Ele vem lamentando ali, ele né? Vem não, palavras terríveis. Eu sou o homem que vi a aflição pela vara do furor de Deus. Não, palavras que você ouve da boca de um profeta, ele teve que dizer, o senhor me fez como urso emboscada. Emboscada. Né? Ele falando no 17, né? Eu perdi as esperanças. Não. A paz se afastou da minha alma. A paz se afastou da minha alma. Você vê Jeremias perdido, indignado, murmurando, palavras que você talvez se escandalizaria de ouvir da boca de um profeta. Não desceu um anjo ali. Não. Só que de repente ele diz, eu quero. A partir de agora. Eu quero. É como se ele olhasse no espelho e dissesse assim, agora chega de se lamentar. Chega de murmúrio. Chega de murmúrio. Eu quero, eu decidi, eu estou sendo intencional. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então existem coisas que nós estamos esperando, estamos orando, Senhor, faça. Deus está dizendo, eu te dei autoridade, faz você. Eu liberei autoridade sobre você, eis que vos dou poder. Nós temos autoridade. E quando temos autoridade da parte de Deus, nós vamos fazer o quê? Gerenciamento de pensamento. E não é complicado. E nós vamos descartar os pensamentos, nós vamos olhar para a nossa mente e vamos dizer, não, eu vou rejeitar o que Jeremias fez, eu rejeito tudo que me afasta de Deus e eu quero aquilo que me aproxima dele.
É fantástico Jeremias, né? Porque ele lembrou de coisas simples, pastor. Sim. Ele foi intencional em lembrar de misericórdia. Não é ele que fala também que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos. Perfeito. E isso encheu o coração, olha, de forma intencional. Ele falou, peraí, deixa eu parar de lembrar que Deus fez isso na minha vida e aconteceu isso, e deixa eu ser intencional e começar a lembrar das coisas boas. Atributos de Deus, misericórdia. Ele fala no singular, né? Na verdade, ele fala no plural, as misericórdias. As misericórdias. Porque Deus é fonte. Ele fala sobre a fidelidade depois também. A terceira, né? Ele fala sobre a terceira, misericórdia. Fidelidade, e Deus é a porção, né? Isso, ele fala de porção. Então você vê que é maravilhoso, isso, quando ele muda. Ele roda essa chave. Não, ele vira a chave. Vira. E outra, num contexto de exílio, num contexto terrível, a qual o povo estava escravizado, ele está se libertando. Pastor, diante daqui do exemplo fantástico de Jeremias, você acha então que Deus pode usar desertos? Jeremias estava num deserto. Se nós não conseguimos aprender com a Bíblia, com preletores, com podcast, com livros, profetas, com profetas que Deus fala, Deus ele pode usar um deserto, sem dúvida, para virar chaves na sem nossa dúvida, vida, para nós entendermos e começarmos a ser intencionais e mudar a nossa mente. Quando Deus quer gerar mudança de mentalidade, ele te coloca num lugar desfavorável. Então, todas as vezes que você se vê num lugar desfavorável, é Deus te convidando para uma mudança de mentalidade. Cada estação requer uma forma de pensamento, cada ciclo na nossa vida requer uma forma de pensar. O Noé antes da arca, quando olhamos para Noé, a gente vê Noé se movimentando de uma forma. Só que dentro da arca, Noé vai se movimentar de outra forma. E quando ele sai da arca, ele tem uma outra movimentação. Noé não falha antes da arca, Noé não falha dentro da arca, mas ele falha depois, fora da arca. Então nós vemos o quê? Que Noé, ele teve essa dificuldade de lidar com os ciclos, de lidar com as estações. Cada estação requer um posicionamento. Cada ciclo requer uma mudança de mentalidade. Cada ciclo que Deus nos convida, ele nos convida para uma mudança de mentalidade. Uma fase, e ele usa esses ciclos, ele vai colocando a gente em lugares desfavoráveis para que nós venhamos entender qual é a vontade dele. Eu sempre digo, pastor, se você não quer pastorear uma igreja, se Deus quer gerar uma mudança de mentalidade, é lá que Deus vai colocar você para pastorear. Se você não quer liderar uma pessoa, é essa pessoa que Deus vai colocar para você liderar, porque Deus vai usar essa pessoa para mudar a sua mentalidade. Deus usa pessoas difíceis para mudar a nossa mentalidade. Deus usa lugares desfavoráveis para mudar a nossa mentalidade. Deus usa ambientes inóspitos para mudar a nossa mentalidade. Então Deus ele usa as circunstâncias para mudar a gente. Então isso é maravilhoso, a gente compreender, mas é melhor a gente aprender com um entendimento da palavra do que com circunstância desfavorável. Às vezes a gente não precisa passar por circunstância desfavorável. Pastor, não precisamos. Não precisamos. Então, olha o que Deus está dizendo aqui aos nossos corações. Ao invés de passarmos por desertos, circunstâncias transitórias, desfavoráveis, tempestade, aprenda, seja intencional. Pergunte assim, Deus, o que eu preciso mudar na minha mente? Qual a visão embaçada, né? Eu estou com divisão, a palavra divisão são duas visões, né? Se eu estou dividindo, eu não estou na mesma visão que o Senhor tem para a minha vida. Olha aqui a frase, esqueci o nome do autor, o livro Poder da Visão. Se você não muda a sua mente, você não mudará a sua vida. Você falou isso hoje, mas de uma outra forma, né? Sim. Se nós não mudarmos a forma de pensar, a nossa vida vai continuar. O Poder da Visão é do Dr. Miles Monroe. Eu acho que é de Miles. Demais. Poder da Visão. É exatamente isso. A águia é uma das principais tipologias do cristão na Bíblia. Isaías disse, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia. A águia, ela é uma ave de rapina, ela é da tribo dos falcões, dos falconizes. A águia ela é conhecida por ser um pássaro muito forte, a ponto de conseguir levantar um animal mais pesado do que ela, mas ela é conhecida pelo tamanho da visão que ela tem, pela amplitude da visão. E eu sempre digo que quando a gente passa por uma mudança de mentalidade, a nossa visão é ampliada.
E tudo isso, amigo, ele é geracional. Deus quer gerar uma mudança de mentalidade. Eu sempre digo, quando Deus quer levantar uma geração, Deus cura um homem. Deus gera uma mudança de mentalidade num homem. Urgente. Deus amplia a visão de um homem. Se Deus tem algo grandioso para fazer na vida dos meus filhos, Deus vai ampliar a minha visão para que eu entenda que o que meus filhos vão desfrutar passa por mim. Então eu preciso me posicionar. Eu não posso ficar aquém. Porque gente que vive com uma mentalidade de miséria não vai conseguir gerar filhos com essa amplitude de visão, com essa mudança de mentalidade. Então isso é muito importante. Perfeito. Nós precisamos compreender que o chamado de Deus é para uma mudança de mentalidade, para que essa mudança de mentalidade faça nós desfrutarmos o que Ele tem preparado para nós. Eu falei hoje pela manhã, você não pode tomar posse de algo que você não entende. Não entende. Né? Você não vai desfrutar de algo que você não entende. Tem muitas coisas que nós estamos desfrutando hoje porque nós entendemos. Muito bom, pastor. Ainda sobre mentalidade e visão. Gostei desse tema, né? Vamos lá. Mentalidade, propósito e visão. Deus, ele tem um propósito. Você tem um propósito lindo, eu tenho um propósito, você que nos assiste tem um propósito lindo. Deus, ele planejou algo, é o tema desse podcast. Mas quando eu olho aqui em relação à visão, se nós não ampliarmos através da mudança de mentalidade, pastor, nós nunca vamos chegar à terra prometida, aquilo que Deus tem. Perfeito. Você lembra de Josué e Caleb? Sim. Enquanto eles tinham uma visão ampliada. Perfeito. Então, essa pergunta é muito interessante, hein, pastor? A pergunta por exemplo, se você não tiver a visão focada na coisa certa, no seu propósito de vida, você nunca alcançará, ou você consegue, por muitas das vezes atalhos, alcançar a terra prometida. Trazendo a visão dos espias, Josué e Caleb, foram os únicos que focaram em Deus. Foram os únicos que focaram na promessa. Tem muitas pessoas que não focam na promessa, mas querem alcançar a terra prometida. Isso é possível, pastor? Não é possível. Não é possível. Eu vejo que o povo fracassa exatamente porque não entenderam o tamanho da visão que tinham, né, tanto Josué quanto Caleb. É interessante que a história não fala o nome dos 10. Não fala. Dos 12, a história fala o nome de 2. A história não fala o nome dos outros 10. Hoje nós estamos falando o nome dos 2. Hein? Porque a história só conta, ou só vai narrar o nome de quem tem visão. E segue essa visão. E caminha nessa visão. Eu sempre digo que a visão vai exigir de nós uma renúncia muito grande. Muito grande. A visão vai exigir de nós uma entrega muito grande. A visão vai exigir de nós sacrificial, uma perseverança muito grande. Uma constância. O próprio Deus disse para Josué, Caleb vai tomar posse do que eu tenho prometido para ele, porque ele perseverou. Caleb é um perseverante. Então, os 2 pisaram na terra como os outros 10. Os outros experimentaram a terra e viram os desafios que tinham naquela terra. Mas a mentalidade de ambos era diferente dos demais. Enquanto os outros estavam dizendo, nós éramos como gafanhotos. Aos nossos próprios olhos. Aos nossos próprios olhos. Mentalidade aí, uma mentalidade tão pequena. Caleb e Jeremias estavam entendendo, olhando para a terra e dizendo, essa terra é nossa, Deus prometeu. E eu gosto ali, naquele momento crucial do diálogo dos espias com Moisés, que o posicionamento de Caleb acontece dessa forma. O texto diz, então Caleb fez calar. Caleb é um silenciador de vozes. O texto diz, então Caleb fez calar. Ou seja, o posicionamento de Caleb silenciou. Ou seja, ele vai na contramão da lógica. Falar em contramão, pastor. Quando você tem visão, quando você tem uma mentalidade diferente, onde as pessoas veem problemas, nós vemos oportunidades. Perfeito. Outras veem oportunidades. Josué e Caleb, todas as vezes que alguém relatava, mas tem gigante. O que é que eles falavam? Eles são o nosso pão. Perfeito. Mas a terra assim, não, mas Deus nos prometeu. Quando você tem uma mentalidade distorcida daquilo que Deus tem para a sua vida, todas as vezes que você tem essa mentalidade distorcida, você também acaba minimizando a promessa, aquilo que Deus tem para a sua vida. Sim. E não consegue enxergar a oportunidade. Todo o problema que traziam a Josué, aqueles 10, eles falavam, não, mas isso aqui é uma solução, isso não é problema.
Onde eles estavam enxergando o gigante do outro lado, eles estavam enxergando o gigante do lado deles. Sim. Então, essa mudança aí de mentalidade, ela também foca muito em nós. Onde nós nos enxergamos? Às vezes, pastor, a grande dificuldade é que muitos crentes têm uma ideia do eu não consigo. A mentalidade é tão pequena porque o meu pai ele chegou até um certo nível, talvez eu seja também isso. A minha família, tradicionalmente, ela está nesse nível e eu vou chegar nesse nível e não conseguem chegar na promessa, porque acabam focando os gigantes, acabam focando os problemas daquela terra, da promessa. Eu acho muito interessante essa diferença de mentalidade. Está aí um grande exemplo, Josué e Caleb e os outros 10, uma diferença absurda de mentalidade. Nós replicamos padrões. Existem em nós algumas crenças que foram instaladas pelos nossos familiares, né? Principalmente pelos nossos pais. Eu venho de uma família muito simples, muito humilde, e eu lembro que muitas vezes eu vi meu pai tendo dificuldade de sentar algumas mesas com pessoas bem-sucedidas financeiramente. Eu vi muitas vezes meu pai com bloqueio com relação a pessoas financeiramente abastadas, né? E eu me vi repetindo isso. Eu me vi replicando isso. É muito comum nós. Eu me vi replicando isso. Por isso que eu digo que pai águia gera filhos águias. Mães, os pais, quando eu falo, os pais quando se tornam águias, eles geram filhos águias. Ao invés de limitar a mentalidade dos meus filhos, eu preciso expandir, eu preciso ser plataforma de lançamento para aquilo que Deus vai fazer na vida deles. Então eu me vi replicando crenças, eu me vi muitas vezes repetindo padrões que era normal na vida dos meus pais, eram comum, porque meu pai também repetiu o padrão que veio dos meus avós. Só que quando Deus gera essa mudança de mentalidade em nós vamos caminhar na contramão da lógica. Nós vamos ser usados para gerar... eu sempre digo que a mudança de mentalidade ela é disruptiva. É gerado ali um romper dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria família, a ponto dos nossos pais olhar para nós e dizer, eu não acredito que você está vivendo isso. Tem que ter cuidado com isso, não pastor? consegui. Tem cuidado, não é só a família, são amigos, relacionamentos. Exatamente. Muitos vão se afastar pela mudança da sua mentalidade. Isso é comum. É muito comum. É muito comum você, quando Deus libera sobre você algo poderoso e você vai vivendo essa transformação, você lidar com rejeição, lidar com pessoas até mesmo dentro da família que tem dificuldade de compreender isso faz parte. Mas caminhar na contramão da lógica, você... Isso é cristianismo, né? Exatamente. Exatamente. Isso faz parte da caminhada com Deus, né? Quanto mais nós compreendemos que nós fomos chamados para viver essa mudança de mentalidade em Deus, nós se apegamos às promessas que Ele nos fez e não importa o tamanho do desafio que tem. E desapega as coisas daqui da terra. Perfeito, não importa o tamanho do desafio, não importa se tem gigante, não importa se os amorreus, os fariseus, não importa quem está lá, a terra é nossa, Deus prometeu para nós. Então não importa o tamanho do gigante. Eu sempre digo que a visão... Dr. Miles Monroe, no livro O Poder da Visão, ele diz que quando o Walt Disney tinha terminado de concluir o parque, ele teve dificuldade de entender que aquilo estava pronto. Todos estavam dizendo, o parque está lindo, mas para ele estava faltando algo. O Walt Disney acorda um dia com uma montanha-russa, com o projeto de uma montanha-russa, que é a Space Mountain. Ele senta com um arquiteto, um projetista, e projeta lá a Space Mountain, só que no dia da inauguração da montanha-russa, ele havia morrido. Ele não estava lá. Aí tem aquele laço vermelho, a imprensa toda lá, enfim, vamos inaugurar a montanha-russa, só que o Walt Disney não estava lá, né? Pelo menos presencialmente. Não estava. E é interessante que o projetista, que sentou com o Walt Disney, né, o enredo do sermão dele ali, do discurso dele, que pena que o Dr. Disney não está aqui, que pena que o senhor Disney não está aqui para ver aquilo, para desfrutar daquilo, para desfrutar daquilo que ele desejou, que ele planejou, que ele projetou, até que a esposa de Walt Disney vai discursar.
E quando ela diante do microfone, ela vai discursar diante daquele povo todo, ela olha para aquele projetista e diz: meu senhor, o senhor está enganado. Equivocado. O senhor está equivocado. O Walt Disney desfrutou disso tudo antes de nós. Ele caminhou em cada volta, ele sentiu todo o pico de adrenalina que nós vamos sentir agora, todos os sentimentos que nós vamos ter, todos os nossos sentidos que vão estar aflorados ao passear por essa montanha Disney. Ele sentiu tudo antes. Por quê? Aí ele diz uma frase célebre, ela diz uma frase célebre. Ela diz assim: porque a visão faz a gente desfrutar daquilo que ainda não existe. Perfeito. A visão faz você desfrutar daquilo que ainda não é real. Quem tem mudança de mentalidade tem visão, pastor. Tem visão. E quem tem visão, ele já tomou posse de algo. Já começou a desfrutar. Não, já é dele, ele já está desfrutando. Ele já está. Primeiro a sua visão chega, depois os seus pés pisam, depois as suas mãos tocam. Primeiro a sua visão chega, depois os seus pés pisam e depois as suas mãos tocam. Você só vai desfrutar de um lugar onde a sua visão tenha chegado primeiro. Que bênção, pastor. Eu falei no início que esse podcast pode ser uma transformação em vidas e tem sido uma bênção até esse momento. Mas vamos lá caminhar para o final aqui. A pergunta é: qual o modelo de mentalidade que devemos então adotar como cristão? Eu quero trazer aqui Filipenses, capítulo 2, de 5 a 7, que diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Ou seja, Jesus, ele nos ensina uma mentalidade de humilde. Qual a mentalidade? Eu estou projetando uma série aqui na igreja sobre a mentalidade de Cristo. Eu acho que nós falamos muito de mentalidade, mas nós precisamos de um exemplo. Alguém deve estar aqui esperando, mas o que é que eles vão falar? Como é que eu posso mudar? Em quem eu posso modelar? Em quem eu posso me espelhar? Claro, nós somos cristãos, então, certamente, o nosso conselho para você que está nos assistindo: modele a mentalidade de Cristo. Quais são as características de Cristo? Cristo, um homem amoroso, um homem tranquilo, cheio de paz, cheio de tranquilidade, serenidade, cheio dos frutos do Espírito, né? Mansidão, fé, domínio próprio. Se nós precisamos modelar alguém para termos uma mentalidade, é a mentalidade de Cristo, pastor Júlio. Eu sempre digo que se Cristo governa a sua mente, ele governa seu espírito, ele governa a sua alma. Então, se tem alguma área da sua vida que você não consegue romper, é porque não existe governo de Cristo nessa área. Porque onde Cristo governa, não existe limitações. Paulo diz que Cristo é a cabeça da igreja. Paulo deixou claro que Cristo é a cabeça da igreja. Então, quando Paulo fala de Cristo como cabeça da igreja, ele fala de uma espécie de governo. Então, o governo da igreja está sobre a pessoa de Cristo. E Cristo é cabeça, a cabeça fala de mente. Então, Paulo está dizendo que se Cristo governar a nossa mente, todo o nosso corpo será governado. Então, isso fala sobre um autogoverno. Então, quando a gente fala muito de José e usa José como um exemplo grandioso, mas José precisou se autogovernar para depois governar o Egito. Para mim exercer governo nos lugares onde Deus vai me colocar, eu preciso me autogovernar. Primeiro, como que eu me autogoverno? Como que eu governo o meu instinto? Como que eu governo os meus impulsos? Como que eu governo as minhas crenças? Como que eu governo a minha vida? Eu governo a partir da pessoa de Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. Então, se existe governo de Cristo, nós vamos viver debaixo desse governo. As nossas emoções serão governadas, né? Eu sempre digo que Jesus colocou, na criação, Deus coloca a cabeça aqui e o coração aqui. Porque a gente não anda segundo o coração, porque o coração é enganoso. Então, a gente anda no governo que vem sobre a nossa mente. Então, Cristo governa aqui. Se Cristo é a cabeça e ele governa aqui, ele vai governar os nossos passos. E nós não iremos andar de maneira errônea. Existe um livro, O Deus Pródigo, né, de Tim Keller, que ele diz assim: a verdadeira mudança de mentalidade começa quando reconhecemos que não podemos salvar a nós mesmos
e nos entregarmos totalmente à graça de Deus. Amém. Então, eu gostaria já de caminhar aqui, quero agradecer, pastor Júlio, Amém. pela sua simpatia, Uma alegria. ser um amigo de verdade, Amém. uma alegria fazer de forma leve, tranquila, cheio do conhecimento da palavra de Deus. Queria que você fizesse as suas considerações finais. Amém. E te aguardo na próxima aqui, hein? Amém. Deus abençoe, pastor Marcelo. É uma alegria fazer parte desse momento tão especial. Que Deus abençoe essa igreja abençoada que é a AD aqui de Águas Claras, esse ministério abençoado que está sob a liderança do pastor Marcelo Pantoja. Você que ainda não conhece, precisa vir conhecer. O que Deus está fazendo aqui é algo tão grandioso. E entenda, você só vai desfrutar daquilo que você compreendeu acerca do reino. Você só pode tomar posse daquilo que você compreende. Existem naquilo que é sobrenatural da parte de Deus, existem bênçãos da parte dele, que só vão ser liberadas sobre as nossas vidas quando nós vivemos essa mudança de mentalidade. Só toma posse da terra prometida quem realmente entendeu que a mudança acontece de dentro para fora. Deus abençoe a todos. Amém, glória a Deus. Espero que você tenha aproveitado o máximo esse bate-papo, essa conversa. Muito obrigado por estar nos acompanhando. Nunca esqueça, mudança de mentalidade é um processo contínuo que nos leva a viver uma vida mais próximo de Deus e de seus propósitos para a nossa vida. Que Deus abençoe. Até a próxima.